carta de Paulo aos Coríntios, ele vai falar sobre ressurreição. O capítulo é um capítulo até um tanto longo dentro da carta aos Coríntios, porque ele tem 58 versículos. E Paulo, ele gasta um tempo aqui falando justamente sobre ressurreição. E esse é o meu assunto de hoje aqui para com você no capítulo 15. Deixa eu abrir aqui as minhas anotações no capítulo 15 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Chega uma notícia para Paulo. Alguém estava ensinando na igreja que não havia ressurreição dos mortos. E Paulo, então aqui no capítulo 15, assim num panorama amplo, geral, ele testifica que Cristo levantou-se dos mortos. E ele explica o que a ressurreição significa para todos os filhos de Deus. Aqui na terra, nós vamos rir, nós vamos chorar, nós vamos trabalhar, nós vamos brincar, vamos amar, vamos viver e no final nós vamos morrer. A morte, ela é uma herança universal, apesar de o ser humano não ter sido feito para ela. A morte entrou por causa do pecado. O plano original de Deus era vida eterna para o homem. Por isso que nós temos tanta dificuldade em lidar com a morte. E se Jesus não voltar, todos nós vamos trilhar esse caminho, vamos cruzar os portais da morte um dia. É a morte que chama o cansado, debilitado, mas muitas vezes chama também o jovem e chama o bebezinho. Chama aquele que está no florescer da esperança e no desabrochar do futuro. E, como eu disse, nem mesmo o bebezinho ele é poupado. E Paulo, ele fala, lá em o escritor de Hebreus, ele fala, lá em Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrerem uma única vez. O homem morre, eu até cito aqui no textinho que vem abaixo aqui do nosso vídeo, na descrição, a palavra que o Senhor Jesus dá ao ladrão na cruz. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, você morre e vai estar com Deus. E haverá uma ressurreição. Uma ressurreição quando Jesus voltar. E então aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Algumas denominações acreditam que a pessoa ela morre, dorme e fica aguardando essa ressurreição. Como para o morto não existe uma cronologia, para mim não faz uma diferença. Porque é como se fosse algo que é um estalar de dedos. O importante é saber que quando você morre, o corpo volta ao pó que era pó, diz lá em Eclesiastes. E o espírito volta a Deus que o deu. E quando Jesus voltar, nós ressuscitaremos e reinaremos com ele por toda a eternidade. Por isso que é importante pregarmos justamente a palavra. Para quê? Para que, conhecendo a Cristo, as pessoas tenham, então, a vitória sobre a morte. A morte existe, e nesses tempos de pandemia, de tristeza, de dor, parece que, eu poderia dizer, até houve um foco maior sobre essa questão da morte, uma supervalorização, mas Jesus Cristo, ele venceu a morte. E ele continua dando vitória. Nós vimos aí o caso do nosso querido Márcio da Suelen. Mas talvez você me diga, bispo, mas também oramos para confortar famílias cujos queridos morreram. É verdade. Mas aquele que morreu em Cristo, ele tem a esperança da ressurreição na segunda vinda. E a preocupação de Paulo, lá na carta aos Coríntios, era justamente essa.
era que estavam espalhando o boato que não havia ressurreição. Ora, se não há ressurreição, qual é a vantagem de eu viver em Cristo? Se não há ressurreição, se como a igreja de Corinto tem gente duvidando se vai haver ressurreição ou não, Jesus Cristo então ressuscitou, por quê? Então, nós podemos justamente ter essa certeza. Jesus Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Essa precisa ser a base da nossa fé. E lá nos céus, ele está aguardando o comando de Deus para retornar à terra, para trazer essa ressurreição e levar consigo a igreja para toda a eternidade. O resto, querido, é mero apêndice. São simplesmente detalhes. O importante são esses tópicos. Jesus nasceu, veio na terra como homem, venceu o pecado, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou. Hoje está nos céus aguardando o comando do Senhor. Isso é verdadeiramente o que importa. Quero citar para você o texto do versículo 19. Se só nesta vida esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se não houvesse ressurreição, a nossa vida de nada valeria. Vou até publicar aqui esse texto para você. Se só nesta vida esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. O texto que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Então, tenhamos essa certeza. Tenhamos essa certeza. Há uma expectativa. A ressurreição em Cristo. Para aquele que morreu em Cristo. E eu fico imaginando, às vezes nós ficamos tão tristes no nosso espírito. Puxa vida, olha, fulano se foi, e agora, e aquilo, e isso mais. Essa é a nossa ressurreição. Essa é a nossa certeza. Haverá uma ressurreição. Haverá uma vitória plena sobre toda ação da morte. Essa é justamente a nossa expectativa, a expectativa da ressurreição dos fiéis. Se não houvesse ressurreição, que sentido faria? Ser batizado, viver como cristão, sofrer perseguição como cristão, não é verdade? Então, anime o teu coração. No mundo nós temos aflições, mas tenha bom ânimo. Esse é o tema dessa campanha, eu diria assim, de oração que nós estamos vivendo aqui na casa do Pai. No mundo nós vamos ter aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. E como é que ele venceu o mundo? Ele venceu o mundo ressuscitando. E o Senhor tem essa boa notícia para mim e para você. Um dia, se ele voltar e nós estivermos vivos, amém. Mas se você e eu já tivermos morrido, quando ele voltar, nós vamos também ressuscitar. E aí então será aquilo que Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Teremos derrotado o nosso último inimigo, que é a morte. Medite nisso e viva bem. Que Deus te abençoe. Uma excelente quarta-feira para você.